Estamos começando mais um Diálogo Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. No programa de hoje, nós vamos tratar no tema livre sobre os protestos nas ruas brasileiras. E depois, no quadro Espiritismo e Você, trataremos da importância do conhecimento espírita. Então, com vocês, a partir de agora, Diálogo Espírita. Bem, nós estamos com o nosso tema livre de hoje, como eu disse há pouco, para tratar aí de um assunto momentoso que é os protestos, as passeatas, os movimentos sociais nas ruas brasileiras. No Livro dos Espíritos, nós fizemos aqui um apanhado, nós estamos aqui com nossos companheiros Jaime Nunes e Gilberto Tomasi, e eu fiz um apanhado da lei, principalmente da Lei de Progresso, onde nós tiramos algumas ideias. Por exemplo, de que o progresso intelectual é que permite a diferenciação do certo e do errado. E também de que o progresso moral segue o progresso intelectual, mas nem sempre. Ou seja, leva algum tempo. É aquela história, há uma certa distância entre a teoria e a prática. A pessoa, por exemplo, sabe que fumar faz mal, mas ela não consegue deixar de fumar. Da mesma maneira, moralmente falando, muitos comportamentos que nós adotamos, nós sabemos que é inadequado, o egoísmo, uma série de coisas. E, no entanto, na vida prática, a gente luta, tem uma dificuldade muito grande para colocar em prática essas coisas. Também diz o Livro dos Espíritos o seguinte, que há um progresso lento e irregular, mas às vezes Deus permite abalos físicos ou morais para apressar esse progresso. Que as revoluções morais, como as sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam às vezes por séculos. Muito interessantes as colocações dos espíritos aí. E que de repente estouram e põem abaixo as estruturas arcaicas que não atendem mais às novas necessidades e às novas aspirações. Então eu pergunto aqui para o Jaime e para o Gilberto se é um desses momentos que o nosso país está vivendo. Wilson, Jaime, telespectadores, eu entendo que sim, Wilson. Eu entendo que sim, Jaime, porque a própria doutrina espírita nos deixa bem colocado através das mensagens do mundo espiritual esse processo de transformação que a Terra está passando para um mundo melhor. Então é chegado o momento das mudanças. E como você falou, são mudanças que vêm para o bem coletivo e se essas mudanças não acontecem de forma normal e gradual, elas vão no embalo, vão pela força. Então eu entendo que é chegado o momento das mudanças, foi dado o primeiro passo e nós não podemos perder o rumo. Nós temos sim, como espíritas que somos, dentro daquela conduta de ética e moral que a doutrina espírita nos ensina, nós temos que dar continuidade nesse momento transitório, eu diria. O espiritismo tem que trabalhar nesse campo também, porque as suas orientações, os seus ensinamentos são de que o homem também tem que reagir contra as coisas que são anormais, né, Wilson? Exatamente. Nós não podemos ficar à espera, só porque somos espiritualistas e espíritas, de que o plano espiritual, que Deus cuide, porque Deus é a providência suprema, que cuide de todos os nossos problemas e resolva os nossos problemas. Seria muito comodismo da nossa parte. Tanto é verdade que estão aí essas manifestações ocorridas há poucos dias atrás, dando esse norte. Não fiquemos parados, inertes, não vamos ser comodistas. A doutrina espírita nos mostra o caminho, ela diz, olha, tem que ser feita a mudança. E essa mudança vem de encontro com os nossos anseios. Mude primeiro você, para que depois você consiga mudar aqueles que estão ao seu redor. E hoje é um componente muito forte com relação a essas mudanças, e o que ocorreu no Brasil são a força das redes sociais. O Brasil tem 200 milhões de telefones celulares, isso permite que em poucos segundos essa informação percorra um grande número de pessoas e possa levar a uma reação quase que imediata. Nesse sentido, Wilson, Jaime, eu acho que as coisas são providenciais.
É o momento correto em função das facilidades que nós temos de nos comunicar uns com os outros, não é mesmo? Se fosse essas mudanças tivessem que ocorrer há tempos atrás, talvez não houvesse essa mobilidade toda que está havendo agora. Então o plano espiritual trabalha nesse sentido também, para nos dar as oportunidades certas, na hora certa, para as mudanças que devem ocorrer. É a tecnologia a serviço do progresso moral. Nesse caso porque é uma faca de dois gumes. Nós já vimos aí em programa anterior, quando falávamos sobre os talentos, de que muita coisa ela tem o uso e o abuso, né? A própria internet, ela muitas vezes é deturpada, seu uso serve para fins escusos, mas também pode atuar para bem. Nesse caso, diria que está para bem. Né? No nosso caso aqui, principalmente, ela valoriza aqueles que estão unidos e congregados na direção do bem. Mas nós temos que estar alertas com relação aos aproveitadores e oportunistas, né, Wilson? Porque são aqueles irmãos que levam a situação da violência, o vandalismo, a destruição do patrimônio individual e público. Porém, esse mesmo processo permite com que eles sejam identificados, porque todo celular tem quase uma câmera que permite fotografar ou mesmo filmar o irmão que está se comprometendo. Aqui, seguindo alguns apanhados aqui, que são muito importantes a respeito vem a calhar em relação à lei de progresso, lei de sociedade, lei de igualdade, né, que consta lá do Livro dos Espíritos. Então nós vemos lá que diz o seguinte: a humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam aos poucos. Quando se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os demais. Só que agora o que nós estamos vendo não é uma maioria. Ao todo aí, digamos, foi talvez 1 milhão, como foi em várias oportunidades, talvez 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas que foram às ruas. Isso aí dá cerca de 0,5% da população brasileira. No entanto, eles estão tomando essa liderança. Eles não estão ainda se impondo Eu pergunto para vocês o seguinte: nós já estamos vendo alguns resultados práticos. Hoje, no dia que nós estamos aqui falando, nós já temos alguns resultados práticos dessas manifestações. Mas que vão se concretizar mesmo depois através do voto. E o voto prevalece a maioria. Então, nesse sentido, o Livro dos Espíritos está correto, né? Como é que vocês veem essa situação de ser apenas uma minoria, teoricamente mais esclarecida, mais bem informada, formada por estudantes, etc.? Eu entendo que sim, Wilson. Muito embora seja uma minoria, como você falou, é uma minoria esclarecida, uma minoria que está ativa, diferentemente de outras pessoas que estão mais no sentido de ficar mais no comodismo. Então é uma minoria que está, nesse sentido, fazendo com que a maioria desperte. E a partir do momento que a maioria despertar, a coisa se avoluma. Então, ainda bem que essa minoria teve esse insight, né, de sair às ruas, exigir mudanças, cobrar dos nossos governantes aquilo que é necessário para o bem da coletividade. Então a minoria está empurrando. A partir do momento que a maioria se decidir, as coisas vão mudar. E como você falou, a maioria vai decidir depois, na hora do voto. Tomara que esse ensinamento da minoria hoje se preserve até as próximas eleições, que são o ano que vem. Isso está envolvendo a questão estudantil, porque nós também estamos com um dilema. Os jovens, eles estão olhando à frente e não vendo um futuro para eles. Então, e não estão envolvendo questões políticas, é importante que se diga isso, em partidos políticos, partidário. Né? A partidário. Então é uma reação que realmente vai nos conduzir a caminhos melhores, apesar de ser uma minoria, mas nós temos como fator principal o voto, onde cada um vai poder, então, realmente direcionar aquele caminho que ele acha o melhor e considera o melhor, e principalmente para o nosso país, né? Aqui nós temos na questão 785 do Livro dos Espíritos que o maior obstáculo ao progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Eu acrescentaria a ignorância e até consideraria como um fator preponderante. Porque justamente pelo esclarecimento, voltando agora com a pergunta anterior que nós comentamos, de que o progresso intelectual antes, e nós estamos falando aqui não só do progresso material, né, o intelectual material, mas intelectual também das coisas morais,
esse entendimento, a necessidade desse mudança de conduta, de comportamento, etc. Então, eu vejo como grande problema a ignorância. A partir do momento em que as pessoas forem conscientizadas da necessidade de se praticar o bem, de se respeitar mais o bem ao próximo, de quem está exercendo o poder, fazê-lo com dignidade, com respeito e realmente visando o bem ao próximo, nós mudamos esse comportamento. Então, nós temos duas vertentes aí. A ignorância material, tecnológica, né, que podemos dizer que é falta de instrução, e a ignorância moral, que se corrige pela educação segundo o conceito de Kardec, uma educação mais ampla, né, que contemple o indivíduo biopsico sociomoral. Mas uma coisa leva a outra, né, Wilson? Porque essa ignorância material, que você bem colocou, impede que as pessoas aprendam, cresçam moralmente. Exatamente. Então é mais um problema dos governantes que impedem, através de diversas formas, né, que a pessoa tenha acesso, então, ao aprendizado, à educação, que é um dos itens que estão sendo pautados nessas reivindicações. Então uma coisa leva a outra, bem colocado. E nós não podemos esquecer aqui também a responsabilidade daqueles que têm cargos públicos. Com certeza. Eles têm um compromisso individual e coletivo, e todos os seus atos vão se refletir em resultados, que depois eles serão também ou beneficiados ou culpados de acordo com as suas opções. É por isso que eles dizem, os espíritos colocam que essa mudança, essa conscientização, né, leva aí, pelo combate à ignorância, pelo esclarecimento, é que as pessoas vão se tornar menos egoístas, porque elas vão compreender a necessidade de se praticar o bem, a justiça, a tolerância, a solidariedade, a liberdade. Igualdade. Né? Então, outra questão aqui também que eu gostaria de colocar é o seguinte, que às vezes os espíritas, não o espiritismo, os espíritas são acusados de comodismo. A pergunta 806 do Livro dos Espíritos desmente isso, porque ele diz que as desigualdades sociais não são uma imposição divina, mas são obra dos homens. É uma questão de opção. Né? Uma questão de necessidades, eu não sei. E como diz até um ditado, né, opção depende da tua vontade. Então, realmente, não adianta você ter essa necessidade de mudanças se você não age como tal. Então, é opção tua. Ou você faz ou você não faz. Né? Aqui há também um detalhe a ser observado, né? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Nós temos que formar irmãos, dirigentes, responsáveis, que através do seu exemplo eles também incentivem o povo a agir de maneira diferente, porque os atos errados daqueles irmãos que estão no comando é que estão também sendo os causadores dessas situações complicadas. Eu entendo, né, meus amigos, que o espírita, até mais do que qualquer outro, ou qualquer outra pessoa, ele deve ser um agente ativo das transformações sociais, no aqui e no agora. Não é ficar projetando apenas para a vida futura, para a vida espiritual, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer aquilo, se ele não agir agora, porque como nós até temos um quadro deste programa aqui chamado Nosso Lar, o nosso lar hoje é aqui na Terra. E é aqui e agora que nós devemos trabalhar para esse bem, progresso nosso, material, espiritual e dos nossos semelhantes, correto? Não tenha nem dúvida, até porque se nós ficarmos pensando em outras existências para as coisas mudarem e nós mesmos mudarmos, nós não vamos sair do lugar. É aqui e agora, e o momento é propício. Para o local onde nós vivemos, no Brasil, é propício. Nós não podemos deixar que a coisa morra. E eu acho que não vai não. Como o Wilson colocou, já está havendo uma movimentação da classe política para atender às reivindicações. É agora. Agora o que Jesus falou, né? Do sim, sim, não, não. Nós temos que ter uma postura, o que nós concordamos e o que discordamos. Pois é, eu queria te colocar aqui o seguinte, agora, onde que entra o Espiritismo para contribuir para esse progresso moral? Né? Onde é que ele entra nessa história? Ora, dizem os Espíritos contribuem com o progresso, destruindo o materialismo e esclarecendo o homem sobre a vida futura. Dissolve todos os preconceitos e ensina a grande solidariedade que deve unir todos os homens como verdadeiros irmãos. É aí que entra o Espiritismo. E eu diria mais, até aproveitando, se nós formos ver lá a questão 932 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, por que o mal predomina, por que os maus predominam?
por omissão dos bons. Então, eu acho que está no momento dos bons e nós, espíritas, nos consideramos como bons. Porque ou nós acreditamos na doutrina ou não acreditamos. Então, em função desse aprendizado que a doutrina nos coloca, nós fazemos parte dos bons, mais ou menos. Então, é o momento de nós, os bons, então, colocarmos a nossa indignação e fazermos alguma coisa para que a coisa realmente mude. Participarmos e exigindo os nossos direitos, né? Termos uma preocupação de uma geração futura também responsável naquilo que lhes compete fazer e desfazer esse sistema que existe atual, onde tudo é negociado, se usa da corrupção, de más intenções, e o homem obrigatoriamente vai ter que passar por o caminho da meritocracia. É mérito, é conquista, mas conquista que se faz de maneira decente. Eu peguei mais uma citação aqui do livro A Gênese, de Allan Kardec. No capítulo 18, no tópico Sinal dos Tempos, diz assim, olha, o Espiritismo não cria renovação social, é a maturidade da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade. Ou seja, não é o Espiritismo que vai salvar a humanidade, nem todas as pessoas vão se tornar espíritas, mas as pessoas vão cansando. O espírito encarna, reencarna, e ele vê que ele está sofrendo, que ele não acerta o caminho, que ele não progride. Aqui na Terra também nós estamos trocando de gestões, de administradores, as coisas não melhoram. Então chega um momento em que mas aí que entra o Espiritismo, o contributo dele é por essas ideias éticas de moralidade, que não é só do Espiritismo, mas de Jesus, e que a humanidade não pratica há 2000 anos. Então, um dia os homens vão se convencer de que, seja seguindo Cristo ou seguindo o Espiritismo, elas têm que mudar. Então, elas encontram essa necessidade de mudança. Elas veem que é necessário, senão ela vai continuar sendo infeliz. E até me parece, Wilson, que essas mudanças não ocorreram antes por falta de cobranças. As pessoas que detêm o poder na mão devem pensar, bom, tá bom assim, ninguém cobra, vamos continuar do jeito que está. É verdade. Então, é ou não é? Então, o momento de cobrança é esse. Vamos acordar que a coisa realmente vai funcionar. E fica um alerta também da doutrina espírita com relação à sintonia. Nós temos que cuidar no envolvimento Vibrações, das coisas, né? porque o que ocorreu aí também é que se conduz para o vandalismo, a revolta, né? A destruição do patrimônio público. Isso é nosso, nós não podemos ir destruindo simplesmente porque não concordamos com certas ideias. Evitar o vandalismo, que vai também conduzir à violência, né? E principalmente a desordem. Então tem que ser algo que pacifique as pessoas dentro de uma ordem que nós cobraremos da mesma forma os nossos direitos. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Esperamos ter contribuído com alguns subsídios para as nossas reflexões, principalmente para os espíritas. Fica o nosso grande abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita, já tendo publicado mais de 350 títulos. Um de seus últimos lançamentos é o Casarão de Madame Sofia, da autora paranaense Lia Machado e Espírito Marcelos. Com 328 páginas, ambientado no Brasil do século XIX, narra o drama de escravos e a família de um barão do café. Contatos vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000.
Meus amigos, no quadro O Espiritismo em Você de hoje, eu quero me dirigir mais diretamente aos nossos irmãos espíritas, ter uma conversinha ao pé do ouvido. Há 2 programas atrás, eu e meus companheiros analisamos aqui a parábola de Jesus sobre os talentos com que Deus nos agracia, geralmente por antecipação, uma espécie de crédito que Deus nos oferece para utilizarmos esses talentos para o nosso progresso moral e material e também a serviço do nosso próximo. Então, recapitulando, nós falamos aqui sobre o uso e o abuso do dinheiro, a importância da saúde, sobre o poder, a inteligência, o trabalho e a profissão, sobre a administração do tempo e sobre a fundamental importância da família. E faltou um que eu gostaria de tratar hoje, que é o conhecimento espírita. Eu gostaria antes de fazer um reparo, embora não seja assim, seja apenas um detalhe não muito importante, mas nós temos por hábito aqui nesse programa, quando a gente comete algum pequeno equívoco, alguma coisa, a gente procura fazer a corrigenda. Quando eu falei em outra oportunidade sobre o significado da palavra talento, deve-se entender o seguinte: um talento era igual a 60 minas, igual a 100 denários, e que era igual a uma dracma grega. Esse era os talentos era uma quantidade de ouro ou prata empregada para pagamentos, grandes pagamentos, na Roma Antiga. E o que a gente gostaria de deixar aqui é o seguinte: um talento era igual a 27 quilos de ouro, ou 36 quilos de prata. Sendo assim, o dote que Júlia César, filha do imperador romano Júlio César, recebeu ao casar-se com Pompeu, era de 100 talentos. Portanto, 2.700 quilos de ouro, ou era em ouro. Correto? Então, é uma bela quantia, não é verdade? Mas, pelo menos foi aquilo que a gente conseguiu pesquisar. Agora, ser espírita, meus irmãos, não é para inglês ver, ou melhor, francês. Haja vista que o berço da doutrina espírita foi a França. E eu não falo aqui com a autoridade de uma liderança espírita, de jornalista, de escritor ou de apresentador de televisão, mas falo como alguém que tem dificuldades no seu dia a dia para vivenciar todos os postulados espíritas, para ser um verdadeiro espírita. É um serviço permanente de construção, de cultivo das boas coisas e de combate às nossas más tendências, como dizia o nosso codificador Allan Kardec. Então, o que eu tento transmitir aqui, quando eu procuro transmitir alguma coisa, eu falo também para mim mesmo, porque eu preciso destas recomendações, destas orientações, porque estou exercendo um policiamento interno, um policiamento interior em relação aos meus pensamentos, às minhas palavras, aos meus sentimentos e aos meus atos. Ao mesmo tempo, nós temos aqui o autoconhecimento socrático, porque o autoconhecimento nos permite saber o que temos de bom, o que temos de errado, que precisa ser mudado e aquilo que pode ser estimulado, cultivado melhor. E também o orar e vigiar de Jesus. Esse orar e vigiar é fundamental, porque pela oração nós atraímos para nós as bênçãos, as luzes divinas, digamos assim, as boas inspirações através dos benfeitores espirituais. E através da vigilância nós ficamos marcando passo a passo, a cada dia, a cada hora, realmente a cada passo, aquilo que nós estamos fazendo. Estamos mensurando e avaliando para mudar sempre para melhor. Então o que eu trago aqui é um depoimento pessoal de alguém que, se não tivesse esse conhecimento espírita, teria uma dificuldade muito grande, uma dificuldade extrema de conseguir alcançar um grau mínimo de bem-estar e de felicidade. Nós vemos no mundo afora aí, milhões, talvez bilhões de pessoas com muita dificuldade, desorientadas, por falta
de uma crença, de uma doutrina racional como é a doutrina espírita. É uma fé esclarecida, baseada na lógica e que seja consoladora. Nós temos também muita gente ainda aferrada à ignorância, ao fundamentalismo, ao fanatismo, em crenças que exacerbam a religiosidade. Pessoas que perseguem, que agridem, que matam em nome da fé e do próprio Deus. Esse Deus, que é Pai de bondade, que é amor, que é misericórdia, que é o Criador de tudo e de todos, e que é perfeito. Ora, se Ele criou a todos nós e criou esse universo, Deus não faz nada de graça, à toa, sem utilidade, é porque nós, toda a humanidade, esses 7 bilhões de pessoas que habitam aqui a Terra, como também as demais criaturas em outros mundos, são criaturas de Deus e precisam ser respeitadas, precisam ser amadas. Não há privilégios de uns para com outros. E nós, espíritas, mais do que qualquer um outro, deve bem compreender essa tarefa que nos cabe aqui na Terra. Pessoalmente, meus irmãos, eu lhes garanto, aí, sem exageros, sem demagogia, eu tenho uma vida pessoal relativamente feliz, posso dizer assim. Tenho uma família abençoada, com quem eu aprendo muita coisa, com quem eu divido as minhas alegrias, as minhas dificuldades. Eu hoje estou aposentado, mas tive no trabalho muitas alegrias também com algumas dificuldades, algumas frustrações, superadas todas. Financeiramente, eu tenho uma vida relativamente confortável, mas eu posso lhes dizer o seguinte: com tudo isso que eu tenho, se eu não tivesse uma boa saúde, graças a Deus, Deus me deu um corpo perfeito, mas se eu tivesse tudo isso sem o conhecimento espírita, sem a perspectiva de vida futura, sem saber que a reencarnação existe, que através dela nós vemos o exercício a vigência da justiça divina ante tantas desigualdades sociais, materiais, físicas, intelectuais, eu não teria condições de me considerar uma pessoa feliz. Ao passo que, se eu não tivesse essas coisas, por mais difícil que tudo transcorresse, mas com esse conhecimento espírita, eu me sustentaria. Porque a doutrina espírita nos esclarece. E nós, então, temos a ver que esse conhecimento espírita é um talento colocado em nossas mãos, uma oportunidade de progresso, de trabalho, que nós não podemos desperdiçar no comodismo, achando que as coisas vão acontecer naturalmente e que a responsabilidade de tornar esse planeta melhor cabe a Deus, aos espíritos, aos outros, quando isso também é tarefa nossa. Então cabe nós assumirmos essa responsabilidade de sermos agentes transformadores da sociedade, de agirmos ativamente no dia a dia, com tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, pelo nosso progresso material e espiritual e pelo progresso também dos nossos semelhantes. Talento espírita, uma coisa para ser cuidada com muito carinho, com muita gratidão a Deus por estarmos no caminho deste conhecimento. Ok, meus irmãos? Então fica meu grande abraço a todos vocês, muita paz e até o nosso próximo programa Diálogo Espírita.